Fala galera, beleza? Aula de hoje, mais uma aula de botânica, tratando desse assunto tão importante que é a anatomia vegetal, né? A histologia vegetal. Então, como toda aula eu peço, pegue o seu caderno, vamos começar escrevendo, tá? Vai ter parte que eu vou ditar, vamos fazer um caderno completo para você poder estudar essa aula depois. Volte quantas vezes for necessário esse vídeo. Vamos lá. Galera, na primeira parte da anatomia, a gente viu o número 1, tecido de revestimento, expliquei. 1.1, epiderme, falamos de anexo, da epiderme, de estômago, tricoma, paranã. E 1.2, a periderme, que é o crescimento secundário quando tem o revestimento lá. Aí, galera, na segunda parte da aula, a gente tratou de tecidos de condução, xilema e floema. A aula de hoje, a gente vai terminar a anatomia e histologia estudando os tecidos fundamentais. Aí eu começo te perguntando, coloca número 3 no seu caderno. Então, no seu caderno já tem 1, revestimento, 2, condução, 3, tecidos fundamentais. Origem, eles têm origem no meristema fundamental, que é um tecido muito importante, né? Agora, quais são os tecidos fundamentais? Resumindo, são os tecidos de sustentação e os parênquimas. Você vai ver que existe vários tipos de parênquima. Então, vou recapitular. Tecido de revestimento, 1.1, epiderme, 1.2, periderme. Tecido de condução, número 2, 2.1, xilema, 2.2, floema. E tecido número 3 estão os tecidos fundamentais, que são os tecidos de sustentação, olha aqui, e os parênquimas diversos. Beleza? Então vamos lá. 3.1, tecido de sustentação. O próprio nome está falando, né? Vai dar sustentação à planta. Vamos lembrar que dos 4 grupos vegetais, a briófita não tem vaso condutor e nem tecido de sustentação. Então, querendo ou não, coloca aí 3.1, tecido de sustentação, escreve que é o colênquima e o esclerênquima e anotam, dão suporte à planta, né? Uma planta que não tem tecido de sustentação, ela não consegue crescer tanto, e ela não crescendo, ela não consegue competir pela luz. Tá. Qual que é a diferença fundamental? Eu já vou explicando para vocês. Colênquima é vivo e esclerênquima é morto. Então vamos colocar 3.1, tecido de sustentação, letra A, colênquima, já escreve vivo. Professor, de que é feito? Ele é feito de celulose, que é o mesmo constituinte, é o polissacarídeo que envolve a parede celular das células vegetais. Ele é feito de hemicelulose, que é um tipo de celulose, e pectina também, tá? Ele é vivo, possui células alongares e irregulares. Luzão, como que vai cair isso para mim? Tô achando meio complicado? Galera, cai principalmente a função, saber que é tecido de sustentação, tanto o colênquima como o esclerênquima, e a principal coisa é entender que o colênquima é vivo e o esclerênquima é morto, tá bom? Normalmente ele está abaixo da epiderme, em caules e pecíolos, tá? Se for na folha, ele vai estar normalmente na nervura principal. Costuma ser raro em raiz. Vamos entender a diferença, então? Letra A, ele é vivo porque ele não tem lignina. Dá uma olhada para você ver o tipo dele aqui, ó. Então, aqui nós temos as fotos dos colênquimas. Olha aqui para você ver. É um colênquima angular. É o tipo de depósito que dá ao redor da parede celular. Esse a gente fala que é o lamelar. Só que não precisa de saber isso aqui, que não é tão cobrado. Eu estou colocando só para contribuir com vocês, tá bom? Então, voltando. Letra A, colênquima é vivo. E letra B, esclerênquima é morto. E por que ele é morto? Porque ele recebe lignina. Ah, então vamos lá. Agora eu quero que você volte o conhecimento comigo. Qual que é o tecido de revestimento morto? O suber, porque ele recebe suberina na parede celular. Lembra que a suberina e a lignina deixam a célula impermeável. Beleza. Qual que é o tecido de condução morto? Isso você pode até anotar para você já entender isso, já foi explicado. Mas depois você faz um resuminho. É o xilema. Por que o xilema é morto? Porque ele recebe lignina. E qual que é o tecido fundamental morto? É o esclerênquima, que é um tecido de sustentação. E ele é morto porque ele recebe lignina. Então, resumo. A suberina que mata o suber e a lignina que mata xilema e esclerênquima são substâncias que deixam a célula impermeável.
A partir do momento que não recebe nada uma célula e não entra nada, não recebe nada, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai morrer, certinho? É claro que o fato do suber ser morto é importante, do xilema ser morto para ter célula oca para passar a seiva é importante, e o esclerênquima ser morto também é importante para dar sustentação, tá? Para dar maior força. Ele é feito da mesma coisa do colênquima, celulose, hemicelulose e pectina, anota aí. Mas ele recebe lignina. Então tá aqui, tecido morto recebe lignina, certo? Pergunta, como que ele pode ser formado? Galera, ele pode ser formado a partir do colênquima. A gente fala que foi o colênquima que foi lignificado. Ou seja, o colênquima já não tem celulose, hemicelulose e pectina? Beleza. Se ele receber lignina, ele pode se transformar no esclerênquima. Porém, existem dois tipos de células que formam o esclerênquima. Os esclereídes e as fibras. Então, anota aí. Esclerênquima é morto. A composição, lembra que é rica em lignina, assim como o xilema, por isso que é morto. E anota, como pode ser formado? A partir de colênquima, que foi lignificado também. Quais são as células? Os esclereídes e as fibras. Vamos entender um pouco sobre elas? Olha só. Já sentiu quando você morde uma maçã, uma pera, faz até um barulhinho, né? Um barulho característico. Se você morder uma banana, não vai fazer nenhum barulho. Agora, quando você mastiga a pera ou a maçã, você escuta um barulho maior, como se estivesse triturando algo. É porque na polpa desses dois pseudofrutos que eu comentei, existe esse esclerênquima, tá? Então, olha só para você ver. Tecido de sustentação. Achei legal esse quadrinho, por isso que eu coloquei esclerênquima. Ó, função de sustentação, tecido adulto primário, formado a partir do meristema fundamental, é morto, formado por células de esclerênquima, com células com paredes secundárias cheias de lignina, igual eu falei, por isso que é morto, encontrado em partes rígidas, né? E quais são as células que formam o esclerênquima? As fibras são células já mais alongadas, olha aqui as fibras, tá? E os esclereídes são células ramificadas e curtas. Então, quando você sente aquele aspecto aerado, né? A gente fala que a maçã e a pera, quando a gente morde, os nutricionistas falam que são frutos detergentes, querendo ou não, ela arranha o dente. Imagina após o almoço você comer de sobremesa uma fatia de mamão, vai sujar o seu dente ainda mais. Se você comer maçã e pera, ela raspa no dente, ela raspa justamente porque na polpa ali, ó, nós temos um tecido lignificado, né? Vamos lembrar que na indústria, as fibras, eu vou comentar agora, são usadas para a produção de tecidos, papel e tudo mais. Galera, olha essa folha, os tecidos na folha. Essa folhinha serve para a gente comentar desde a primeira aula. Vamos lá? Dá uma olhada, que tecido que é esse aqui em cima? Epiderme superior, tecido de revestimento. Tá vendo? Ô, Duzão, cadê os vasos condutores? O número 2, tecidos de condução. Olha aqui. Em volta ele tem uma bainha de nervura. Muitas vezes essa bainha é feita justamente de esclerênquima. Olha aqui o esclerênquima em volta dela aqui, ó, em azul. Para que serve isso? Para dar uma sustentação à folha, para que a folha possa ficar no aspecto mais reto. A folha já é um órgão na forma de lâmina aberta para absorver luz. Então, se a folha não tiver um pouco de tecido de sustentação para ela ficar um pouquinho mais reta, ela não vai conseguir absorver a luz de uma maneira muito eficiente. Então, olha só, tecido de revestimento epiderme superior e inferior, tecido de condução xilema e floema. Olha aqui, na epiderme nós temos inferior aqui, ó, os estômatos para fazer transpiração, acompanha com o mouse, ó, certo? E aqui dentro nós vamos ter aqui esclerênquima e vamos ver os parênquimas que você vai entender agora. Eu volto com esse desenho da folha que ele é muito importante. Tranquilo? Bom, para lembrar as fibras na indústria aí, galera, essa bucha vegetal, ela é esclerênquima puro, tá? Corda é feito também a partir de tecido de sustentação esclerênquima, esses artesanatos, e tecidos também, papéis, são utilizados a partir das fibras. Então, se te perguntar qual é a relação das fibras na indústria, você pode colocar a produção desses artesanatos, tapetes, cordas, tecidos, tá? E também papel. Beleza? Vamos para o 3.2 agora falar de parênquima. Então, beleza. Tecido fundamental, 3.1.
sustentação, colênquima e esclerênquima. E agora vamos falar 3.2 de parênquima. Galera, começa anotando. O que é parênquima? Tem vários tipos com várias funções. Então eu quero começar resumindo. Parênquima, letra A. O que seria um parênquima de preenchimento? Não tem nem o que anotar. Ele atua preenchendo os espaços. Concorda? Então, põe aí, função preencher espaço, mas não tem o que explicar, tá? Vamos entender que existem dois tipos, A1 e A2. Anota assim, A1, parênquima cortical, está localizado no córtex e é mais externo. Escreve A1, então. Parênquima cortical. Tem muito autor que fala que forma o córtex. Ele é mais externo. Beleza? Qual que é a diferença do parênquima, que tem aí o parênquima medular? Tá? Esqueci de colocar um medular aqui, mas na próxima slide já tem. Então coloca A2, parênquima medular, 2 pontos. Certo? Você coloca localizado na medula. Vamos entender o que a gente está falando? Olha só. Tá aqui, ó. Mais interno é o medular, mais externo é o cortical. Tá vendo aqui, ó? Função de preenchimento. Olha o corte de um caule, como é que tá aqui. Certo? Dá uma olhada para você ver. A camada mais externa é a periderme, tecido de revestimento. E aqui em volta a gente tem um tecido chamado parênquima cortical. Galera, para quê? Para preencher um caule. Você imagina um tronco de uma árvore de grande porte, de um pé de manga, todo mundo já viu. O lado externo dele, quando você toca, você tem o suber, que é a camada mais externa da periderme, número 1, tecido de revestimento. Tem o xilema e tem um floema, que é de condução, mas você tem que ter algo para preencher. Então, só isso. Parênquima de preenchimento cortical, mais externo. Parênquima de preenchimento medular, tá? Olha aqui, parênquima medular, mais interno. Beleza? Então, o primeiro tipo de parênquima foi de preenchimento. E o parênquima de reserva? Olha o nome, parênquima de reserva. Alguns autores falam parênquima de armazenamento. Tranquilo. O que ele vai fazer? Função, põe aí, reservar substâncias. Como assim? Ele pode armazenar amido, ele pode armazenar água, proteína, sais, óleos, tá? Pausa o vídeo se necessário e vai anotando. É encontrado aonde? Local, raiz, caule e folha. E tem 3 tipos. Vamos anotar o B1 primeiro e explicar. Eu só coloquei para você ver. Depois anota o B2 e o B3. Então, abaixo aqui você vai anotar só o B1, que é o parênquima amilífero, que depois você anota nos outros slides, B2 e B3. Então, quais são os tipos de parênquima de reserva? Amilífero, aquífero e aerífico. Vamos entender como é que eles são? Vamos para frente. Olha os parênquimas, então. Aqui nós temos parênquima de reserva, já vou adiantando. Esse parênquima amilífero, repete isso daí para mim. O que você acha que ele armazena? Amido. Por exemplo, a batata, ó, tem muito amido. Parênquima aquífero, o que você acha que ele armazena? Água, comum no cacto. O caule do cacto é um caule chamado de cladódio. Já tivemos uma aula sobre isso. Quem não sabe, anota aí, ó. Cacto tem caule cladódio, CLA. É um caule que faz fotossíntese e armazena água. Parênquima aerífico, a Vitória Régia. Tem que ter ar na folha. Para quê? Para flutuação. Tranquilo? Então, vamos exemplificar um por um, igual havia falado. Olha aqui. B1, parênquima amilífero. Põe aí. Existe grãos chamados amiloplastos que armazena. Reserva o quê? Amido em grãos chamados amiloplastos. Então, põe B1, parênquima amilífero, fácil de lembrar, reserva amido. Galera, normalmente ele é encontrado em órgãos ao abrigo da luz, tá? Eu não vou aprofundando para você, porque o plasto, se ele receber luz, ele pode se transformar em cloroplasto, e sem luz ele acaba se transforma no organela de reserva, que é o leucoplasto. O mais comum é o amiloplasto. Então guarde que normalmente em órgão que fica embaixo da terra. Exemplo, batata, mandioca. O milho tem, mas ele também fica coberto por uma capa, ele não pega luz, ok? Então são fontes de amido, muito importante na nossa alimentação. Vamos para o outro. B2, parênquima aquífero. Você sabe onde que ele é comum, cara?
é encontrado em plantas de regiões secas, tá? Eu coloquei aqui, ó, é encontrado em plantas aquáticas, não. Encontrado em plantas de regiões secas e em plantas de locais também que tem muito sal, tá? Desculpa aí, eu coloquei aquático 2 vezes aqui, certo? Não, encontrado em plantas de regiões secas e locais de solos onde tem muito sal, tá? Então, não vou voltar a aula por isso. Anota aí, em vez de aquático, plantas de regiões secas e de regiões onde tem muito sal no solo. Parênquima aquífera, então. Olha essa árvore, ó, muito comumzinha, chamada de barrigudinha. Então, isso aqui ela está armazenando água, tá? O cacto tem que ter esse parênquima aquífero para armazenar água também, ok? Então, tá aqui mostrando, ó, parênquima aquífero no cacto. Vamos para frente? Lembra o nome do caule do cacto? Cladódio, ok? Para frente. E o parênquima aerífico? Ele armazena ar. Aonde que existe? Na planta aquática. Para quê? Para flutuar. Então, essa Vitória Regia, às vezes a gente vê alguns sapos, outros tipos de seres vivos pousando aqui, ela tem força, porque se você fizer um corte transversal dessa folha, você vai ver que ela está cheia de ar dentro. E é armazenada em qual tecido? No parênquima aerífico. Ok? Galera, então resumo. B1, parênquima milífero, armazena amido, batata, mandioca. B2, parênquima aquífero, região onde precisa armazenar água. O que é? Região seca de solo que tem muito sal, né? Muitos íons e tal. E B3, parênquima aerífico, armazena ar para plantas que precisam flutuar. Tranquilo? Estou mostrando aqui uma foto de um parênquima aerífico para você. Tá vendo as cavidades aqui cheias de ar? Tá bom? Beleza? E para terminar, o último tipo de parênquima que a gente vai ver, que é o parênquima de assimilação. Faz um asterisco nesse, porque hoje você vai aprender a desenhar uma folha em corte transversal. Por que ele tem esse nome, assimilação? Porque ele assimila luz para fazer fotossíntese, ok? A função dele é fazer fotossíntese. Está presente principalmente em folhas. Existem 2 tipos. C1, parênquima palissádico, que fica em cima, e C2, parênquima lacunoso. Vamos entender? Olha só. É claro que eu vou anotar passo a passo o que é C1 e o que é C2, galera. Olha o corte de uma folha que você já viu ainda nessa aula, um outro modelo que eu mostrei. Corte transversal da folha mostrando o mesofilo. Dos alunos, não sei o que é mesofilo. Filo, folha, meso, meio. Olha aqui no mouse, o mesofilo é tudo isso aqui, ó. O meio da folha. Quando a gente fala, a folha de cerrado tem mesofilo desenvolvido, é porque ela é mais grossa, tá bom? Então, o corte transversal. Aqui nós temos epiderme superior, aqui embaixo epiderme inferior. Tá vendo? E aqui nós temos um tecido que vai fazer fotossíntese, que é o parênquima palissádico. Note que as células são juntinhas, ok? E embaixo nós temos um parênquima que forma lacunas. Olha as lacunas. São os parênquimas lacunosos. Vamos detalhar cada um? Vamos lá. Põe assim. C1, parênquima palissádico. Ele tem mais 2 nomes. Ele pode ser chamado de parênquima clorofiliano ou clorênquima. Por que você acha que ele é chamado de clorofiliano? Porque ele é rico em quê? Fala daí para mim. Em clorofila. Então, olha só. Cutícula, que é um anexo da epiderme, epiderme superior, epiderme inferior, os vasos condutores, e aqui você vai ter o parênquima palissádico. Gente, olha uma foto verdadeira. Epiderme superior, epiderme inferior. Vamos ver se você tá bom de anatomia. Que buraquinho que é esse aqui? É um estômago. Olha o estômago aqui, ó, que eu já comentei que serve para as trocas gasosas, estômago. Então, olha, parênquima palissádico, está escrito palissada, mas o termo correto é palissádico, tá? E aqui embaixo, parênquima lacunoso. Vou voltar rapidinho para você ver um negócio. Olha lá, parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Só que é um desenho aqui, igual esse, tá bom? Qual que é a função? Cara, a luz bate justamente no epiderme superior da folha, normalmente. Então, vai fazer fotossíntese. Por isso que ele é, ó, normalmente células bem juntinhas. Olha aqui, ó, bem juntinhas. Ele não forma as lacunas que o outro forma. E são ricos em cloroplastos, ok? Olha o parênquima agora lacunoso. Ele é chamado também de esponjoso. Anota aí, esponjoso.
As células não são juntinhas, então forma lacunas. Então anota, possui células com formato variado, ó. Olha aqui o formato variado, de cá e de cá, que fazem lacunas onde acumulam gases. A função dele também é fazer fotossíntese, mas ele possui essas lacunas onde acumula gases para as trocas gasosas, ok? Então anota aí, função fotossíntese e acumula gás para as trocas gasosas. Então agora você já sabe, epiderme superior, inferior, quando viu juntinho assim, ó, parênquima palissático, abaixo do palissático, então parênquima lacunoso. É claro que nem toda folha segue esse padrão. Esse é um padrão tradicional que é cobrado em vestibulares e Enem, ok? Vamos terminar a nossa aula resolvendo 3 questões aqui para fechar com chave de ouro a anatomia. Lembra que essa aula tem 3 partes, então foram gravadas em parte 1, tecido de revestimento, parte 2, condução, e a parte 3 hoje, tecido de sustentação e parênquima. Vamos lá. Os tecidos vegetais, meristema, epiderme, parênquima e colênquima, apresentam respectivamente as funções no corpo vegetal de quê? Meristema seria o quê? Crescimento. Epiderme, revestimento. Parênquima, um monte de função. Pode ser preenchimento? Pode. Poderia ser armazenar? Sim. Poderia ser assimilar a luz? Sim. Tá? Então, e para terminar, colênquima e esclerênquima é tecido de quê? De sustentação. Uma questão típica, tá? Parece fácil, que agora você entendeu a matéria. Tá bom? Então, gabarito dedicado. Próxima. Embora não sejam essenciais como os nutrientes, as fibras têm papel importante na dieta. Elas estimulam os movimentos peristálticos, reduzindo o tempo de contato de substâncias potencialmente prejudiciais no intestino, evitando, assim, muitos distúrbios como a prisão de ventre. Ou seja, está falando só de fibra. Lembra de fibra, lembra de esclerênquima. Em sua deficiência na dieta, a sua deficiência na dieta pode causar também problemas mais graves, como doenças coronarianas, câncer no intestino e obesidade. Em relação às fibras, resolva os itens abaixo. Vamos lá. Qual que é o nome, galera, do polímero, né, predominante na fibra? De que é? O que mais tem nas fibras é celulose. Lembra que tem celulose, hemicelulose, pectina no colênquima, e no esclerênquima ainda tem adição de lignina. Beleza? Cite um tecido vegetal rico em fibras. Colênquima e esclerênquima, né? São tecidos de sustentação. Beleza? Muito mais o esclerênquima, tá? Além da alimentação, cite uma importância econômica da utilização dessas fibras. Cara, fabricação de tecido, de papel, de corda. Beleza? Fácil também? Vamos para o último, para terminar a aula. O parênquima de reserva possui a capacidade de armazenar substâncias nessas plantas aquáticas para garantir sua flutuação. Opa! Quais são os parênquimas de reserva? A milífera armazena amido, a aquífera armazena água. E qual que é usado para flutuação? Fala para mim. D, parênquima erífico, que é rico em ar, comum em plantas aquáticas. Galera, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Muito obrigado. Tá? Lembre que essa aula é a 3ª aula de anatomia. Você já teve parte 1, parte 2 e parte 3. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado e um grande abraço.